Eu sou médico há 20 anos, especializado em cuidados paliativos. Minha rotina sempre envolveu cuidar de pessoas à beira da morte, e eu pensava que, com o tempo, ficaria imune a qualquer tipo de experiência perturbadora. Mas o que aconteceu comigo em 2008 mudou completamente minha perspectiva. Era uma noite de plantão comum em um hospital pequeno, afastado do centro da cidade. Um senhor foi internado às pressas. Francisco, 89 anos, com um câncer em estágio terminal. Sabíamos que ele estava nas últimas horas de vida. A família havia se despedido e o deixado aos nossos cuidados, esperando que partisse em paz. Mas, ao anoitecer, ele começou a sussurrar coisas estranhas. Vocês não estão vendo eles. Não estão vendo. Zrenia, ele murmurava. Achei que fosse um delírio, algo comum em pacientes terminais. Mas o sussurro começou a se transformar em gritos. Ele falava como se estivesse com medo de algo ali, naquele quarto. Eles estão ao pé da cama. Estão aqui. Zrenia, ele, apontando para o canto do quarto, onde, obviamente, não havia nada. Chamei uma enfermeira para me ajudar, e enquanto ela ajustava a morfina para acalmá-lo, Francisco segurou meu braço com uma força incomum para alguém naquela condição e, com os olhos arregalados, sussurrou. Eles vieram me buscar e estão com fome. Por um instante senti um arrepio na espinha, mas segui a lógica médica. Ele estava em estado avançado, talvez fossem apenas as últimas sinapses se apagando, pensei. Mas quando olhei novamente para ele, havia uma expressão que nunca esquecerei: pavor absoluto. Ele arregalou os olhos para o canto vazio do quarto e começou a gritar. Um grito seco e baixo, mas que de alguma forma encheu todo o ambiente. Por favor, me deixem! Logramos, ele gritava enquanto seu corpo tremia. Olhei para a enfermeira, que também parecia tensa, e tentei acalmá-lo dizendo que não havia ninguém ali, que ele estava seguro. Mas então, as luzes do quarto começaram a piscar. Algo não ar mudou. Havia uma sensação gelada, como se uma corrente de ar frio estivesse circulando por todo o ambiente, mas o ar-condicionado estava desligado. De repente, Francisco parou de gritar. Ele apenas olhava, petrificado, fixo em algo que, para mim e para a enfermeira, era apenas uma parede vazia. Então, como num sussurro, ele disse: Vocês não sabem o que é morrer com alguém vindo buscar você. Mas vocês saberão. Todos vocês saberão. A enfermeira e eu nos entreolhamos, sem saber o que fazer. Francisco suspirou, e aquele foi o último som que ele emitiu. Seu corpo relaxou, e finalmente ele se foi. E foi então que vimos algo sutil, um vulto escuro, passando pelo canto do quarto e desaparecendo. A enfermeira deu um passo para trás, o rosto pálido, e eu senti um frio indescritível. No canto onde Francisco apontava antes de morrer, o monitor cardíaco e outros equipamentos piscavam e chiavam, como se ainda houvesse alguma presença ali. Eu já vi muitos pacientes partirem, mas aquele foi o único caso em que senti que algo, ou alguém, realmente veio buscá-lo. Naquela noite, troquei de turno mais cedo e pedi para não voltar a trabalhar naquele hospital. Até hoje, lembro dos olhos dele, do pavor que expressavam e do jeito como ele disse que todos nós um dia saberíamos o que era morrer assim. Nunca mais consegui dormir direito desde aquela noite. Eu sou um homem acostumado a lidar com a morte. Médico intensivista. 25 anos de profissão. Na unidade de terapia intensiva. Assisto ao último suspiro de pacientes diariamente. É meu trabalho. Meu trabalho é encarar a finitude humana e tentar estender a vida ao máximo possível, mesmo que isso signifique vê-los definharem, respirando por máquinas, um corpo preso à vida, mas sem alma. Sempre achei que nada poderia me surpreender. Até aquela noite. Naquela madrugada, tudo estava calmo. Nossos 3 pacientes na UTI estavam estáveis, 2 em coma e 1 à beira da morte.
Noite de rotina, pensei, até que o monitor cardíaco do paciente no leito 4 começou a apitar freneticamente. Era um senhor de 73 anos chamado Otávio. Ele havia entrado em coma após uma parada cardíaca semanas antes e, desde então, estava irreversível. Cheguei a acreditar que nunca mais voltaria. Eu e a enfermeira corremos até o leito e, de repente, Otávio abriu os olhos. Mas esses olhos não eram de uma pessoa que acorda do coma. Eram olhos desesperados, completamente arregalados, com uma expressão de terror absoluto. "Estão aqui", ele murmurou, a voz quase inaudível, mas os olhos fixos em um ponto ao pé da cama, como se estivesse vendo algo horrível. O que aconteceu a seguir foi algo que nunca consegui explicar, por mais que tente. As luzes da sala começaram a piscar e um cheiro indescritível, uma mistura de mofo e ferro, tomou conta do ambiente. Olhei para a enfermeira, que parecia tão apavorada quanto eu, mas não disse nada. Então, Otávio começou a balbuciar palavras que não faziam sentido, como se estivesse conversando com alguém que só ele podia ver. Por favor, não me levem." Eu já vi muitos pacientes em delírio, mas Otávio parecia estar em algum tipo de transe. Um estado tão profundo de medo que não consegui nem mexer um músculo para interferir. Ele segurou meu braço com uma força desumana, repetindo baixinho: "Eles vieram me buscar. Não me deixe sozinho, doutor, por favor." Naquele instante, senti um calafrio percorrer minha espinha, e não sei explicar porquê, mas olhei para o canto da sala. Não havia nada lá, até que uma sombra pareceu deslizar pelo chão, como se algo rastejasse nas sombras. Era uma sensação densa, como se o próprio ar estivesse impregnado de uma presença. Comecei a ouvir sussurros, e juro que até hoje ainda posso ouvi-los ecoando. As palavras eram indistintas, mas a intenção era clara. Algo estava ali para levá-lo. De repente, a mão de Otávio afrouxou. Seus olhos se arregalaram ainda mais, e uma última lágrima escorreu pelo rosto. A linha do monitor cardíaco foi cortada pelo sinal contínuo, e finalmente ele se foi. Mas algo me dizia que aquela morte não havia sido um fim pacífico. Ao contrário, parecia que ele havia sido arrancado deste mundo à força. Depois daquele dia, meu trabalho nunca mais foi o mesmo. Eu costumava ver a morte como algo natural, um processo biológico que eventualmente chega para todos. Mas desde então questiono tudo. Aquela sombra, aquele cheiro, o desespero nos olhos de Otávio. Eles não eram alucinações. Não para mim. Ainda posso sentir a pressão daquela mão segurando meu braço, o apelo em seus olhos. E às vezes, quando a UTI está silenciosa, quando estou sozinho, sinto que algo se aproxima novamente, como se esperasse. Eu sou apenas um residente, quase sempre o mais novo do plantão, o último a ser consultado e o primeiro a ser mandado para o trabalho duro. Nunca fui de reclamar, mas o que vivi naquela noite foi algo que, até hoje, me faz questionar se escolhi a profissão certa. Era uma madrugada gelada em um hospital de Chicago. Eu estava de plantão noturno, monitorando um paciente em estado terminal. O protocolo dizia para acompanhá-lo até o último momento. Um homem chamado Joseph, com câncer em estágio avançado, respirando com dificuldade. Era apenas uma questão de horas até que ele finalmente partisse, e minha função era garantir que ele não sofresse. A unidade estava deserta, o silêncio reinava, cortado apenas pelo apito suave do monitor cardíaco. Estava tudo normal, até que o monitor começou a falhar, emitindo um som estranho, uma interferência que nunca ouvi antes. Fui verificar os cabos, mas eles estavam bem conectados. Olhei para Joseph e notei que ele tinha os olhos entreabertos, mesmo em coma profundo. A pele dele estava pálida, fria ao toque. Mas os olhos, eles pareciam cheios de terror. Então, senti uma corrente de ar gelado passando pelo quarto
como se alguém tivesse aberto uma janela, mas todas estavam fechadas. O monitor começou a apitar de forma irregular e, de repente, uma sombra se formou no canto do quarto, como uma fumaça escura, densa. Era um borrão indistinto, mas à medida que eu observava, foi assumindo forma, algo alto, fino, com extremidades longas e desproporcionais. Joseph, que estava em coma, começou a murmurar, a voz fraca, arrastada, como se estivesse lutando para falar. Eles estão me levando. Suas palavras eram quase inaudíveis, mas ouvi claramente. Um arrepio subiu pela minha espinha e não consegui mover um músculo. A sombra se inclinou para a frente e, juro, eu vi quando ela deslizou, flutuando para o lado de Joseph. Não era uma presença humana, se é que posso dizer assim. Era algo frio, com uma aura de desespero. Quando aquilo parou ao lado da cama, o paciente abriu os olhos completamente e um grito baixo escapou de sua boca. A sombra se inclinou para mais perto de seu rosto. E então, tudo aconteceu muito rápido. O monitor cardíaco emitiu o sinal contínuo da morte, e Joseph soltou o último suspiro, enquanto aquela coisa parecia absorver algo dele. O pavor que senti foi incontrolável, mas estava petrificado. A sombra ficou ali por alguns segundos, parecendo me observar, e então desapareceu lentamente no canto do quarto. Quando finalmente consegui me mexer, toquei o rosto de Joseph. Estava gelado, como se toda a vida, toda a energia tivesse sido sugada. Não sei como saí daquele quarto. Só lembro do pânico, dos olhos de Joseph. Aquela noite, pensei seriamente em largar a residência, abandonar a medicina, porque senti, pela primeira vez, que havia coisas que o conhecimento humano jamais poderia explicar. Nunca contei essa história para ninguém. Quem acreditaria em mim? Sou médico legista há quase 30 anos. Minha vida se resume a examinar corpos, entender como e por que alguém morreu, identificar lesões, traumas ou anomalias que possam explicar o que encerrou aquela vida. A rotina de autópsia é um ofício frio, solitário, cheio de detalhes anatômicos e observações clínicas. Para mim, tudo sempre foi assim. Científico, lógico, racional. Não há mistério ou vida após a morte, apenas a matéria e o fim. No entanto, houve uma noite em que esse meu ceticismo foi desafiado da maneira mais horrenda que você pode imaginar. Era um plantão longo e um corpo havia acabado de chegar ao necrotério. Recebi o laudo preliminar da polícia. Homem, 38 anos, suspeita de morte natural. O sujeito havia sido encontrado em seu apartamento por vizinhos que ouviram um barulho vindo do apartamento dele na madrugada. Foi descrito como uma explosão de gritos, algo tão intenso que fizeram a denúncia. Quando a polícia chegou, encontraram o homem estirado no chão, expressão congelada de terror no rosto, olhos arregalados e boca aberta, como se sua última visão fosse algo de outro mundo. Na sala fria de autópsia, estava só eu e o corpo. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos instrumentos e do sistema de refrigeração. Enquanto fazia a preparação inicial, notei algo curioso no rosto do homem. Havia pequenos cortes ao redor dos olhos e da boca, algo como arranhões superficiais. Poderia ser uma alucinação minha, mas pareciam arranhões internos, de dentro para fora. Achei aquilo bizarro, mas continuei. Comecei a abrir o tórax e, para minha surpresa, o coração estava mais deteriorado do que eu esperava para a idade dele. Parecia ter sofrido um ataque cardíaco fulminante, mas a aparência dele era estranha, uma espécie de necrose espalhada pelo tecido, como se algo tivesse literalmente drenado sua energia. Enquanto observava isso, percebi um barulho estranho, quase um sussurro, que pareceu ecoar pela sala. Me convenci de que era o sistema de ventilação, mas quanto mais eu tentava ignorar, mais o som aumentava. Parecia uma voz, um murmúrio que preenchia o ambiente. De repente, o som tornou-se claro. Alguém ou algo sussurrava meu nome.
Doutor, você acha que entende? A morte! Tentei ignorar, mas algo parecia me observar. Meus olhos foram atraídos para o rosto do homem morto, cuja expressão de pavor parecia ainda mais intensa. Enquanto encarava aquele olhar vazio, a luz na sala piscou e um frio invadiu o ambiente. A voz voltou, mais clara e fria. Eles estão aqui. Você nunca acreditou, mas verá. Meu corpo ficou paralisado, como se uma corrente elétrica estivesse me prendendo no lugar. Com o canto do olho, vi algo se movendo no escuro, no canto da sala. Uma sombra densa que parecia respirar, pulsar, como se estivesse viva. A sombra tomou forma e, com horror, vi um rosto surgir, os olhos escuros e vazios, me encarando. A expressão daquilo era de raiva, como se estivesse furiosa por eu estar ali, por eu ter tocado aquele corpo. Então, para meu horror, o corpo do homem na mesa moveu um dos dedos. Sei que isso é impossível, que cadáveres não movem as mãos. Mas aquele dedo começou a se contorcer, o som das articulações estalando enquanto ele apontava para o canto da sala, onde a sombra se formava. A coisa olhou para mim com um semblante de desafio, e então a voz soou de novo. Você acha que a morte é o fim? Larguei o bisturi e saí da sala, o coração disparado, suor escorrendo pela testa, as mãos tremendo. Jamais contei essa história para ninguém. Eu sei o que vi, sei o que senti. Desde então, minha relação com a morte nunca mais foi a mesma. Não durmo mais em paz. Não costumo compartilhar isso, mas naquela noite, algo aconteceu. Era só mais uma madrugada na emergência, no turno mais pesado da semana. Plantão na sexta-feira à noite, onde tudo que se possa imaginar de violência, acidente e desespero chega até nós. Não é algo fácil, e só quem trabalha nesse tipo de plantão sabe a tensão que é. Estava revisando os prontuários dos pacientes, que já haviam sido atendidos, quando o rádio da ambulância anunciou: paciente com múltiplos ferimentos de bala chegando em 2 minutos. Era uma urgência, e isso significava que eu teria que lidar com uma série de procedimentos em tempo recorde para mantê-lo vivo, ainda que a maioria dos casos assim termine em óbito. A equipe já estava de prontidão quando o homem foi trazido às pressas. Ele era alto, devia ter uns 40 anos, mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão no rosto dele. Mesmo inconsciente, ele carregava uma expressão de dor, desespero e medo. Uma sensação estranha começou a crescer em mim. Não era a primeira vez que via um paciente gravemente ferido, mas havia algo nele que parecia inquietante. Algo que não consegui definir. Comecei a trabalhar rápido, examinando os ferimentos. 4 perfurações no tórax, 2 disparos no abdômen e 1 na perna. A equipe e eu estávamos sincronizados, entubando, administrando fluidos, monitorando os sinais vitais. Mas enquanto os procedimentos avançavam, a sala foi ficando fria. Algo que não fazia sentido, pois o ar-condicionado estava desligado naquela ala. Em um dado momento, um enfermeiro pálido me chamou a atenção para os monitores. Mesmo com toda a nossa intervenção, os sinais vitais do homem estavam extremamente instáveis, quase como se seu corpo estivesse lutando contra uma presença que não podíamos ver. O ritmo cardíaco dele estava errático, oscilando entre picos altos e baixos de forma abrupta. Parecia que ele estava em uma luta interna, como se algo estivesse o puxando para outro lugar. E então, algo que eu nunca conseguirei esquecer aconteceu. O monitor cardíaco começou a emitir uma linha reta. Morte súbita. Tentei desfibrilá-lo, apliquei toda a sequência de ressuscitação. Após alguns segundos, sem reação, soltei o desfibrilador, aceitando que ele havia partido. Senti aquele peso no peito, de mais um caso que não conseguimos salvar. Mas então, sem nenhum sinal nos monitores, o homem abriu os olhos e me encarou diretamente. A expressão no rosto dele era de puro horror. Ele tentou falar e eu, incrédulo, me aproximei para ouvir.
Com a voz quase inaudível, ele disse: "Eles estão me levando." Um arrepio cortou minha espinha. O corpo dele parecia contorcer-se, como se estivesse resistindo a algo invisível que tentava puxá-lo. De repente vi marcas de arranhões surgindo nos braços dele, como se mãos invisíveis estivessem segurando-o com força. A equipe ao meu redor estava em choque, sem entender o que estava acontecendo. Quando pensei que aquilo não poderia ficar mais perturbador, o homem gritou. Foi um grito de pavor absoluto que ecoou pela sala. O monitor cardíaco voltou a registrar uma atividade, mas era irregular, uma linha que parecia oscilar como uma batida fraca e desesperada. Ele olhou para o canto da sala e, com o rosto contorcido de medo, murmurou: "Por favor, não me deixem ir com eles." Instantes depois, tudo ficou em silêncio. O monitor zerou e dessa vez ele realmente se foi. Ficamos ali, parados, sem saber o que pensar. Nunca acreditei em nada que estivesse fora da ciência, mas aquilo me abalou de uma forma profunda. Naquela noite, a morte parecia ter mostrado um lado que nunca imaginei que existisse. Sou cirurgiã pediátrica, e as cirurgias em crianças sempre trazem uma carga emocional maior. São vidas pequenas, vulneráveis, e cada segundo pode ser decisivo. Mas naquela noite, algo aconteceu na sala de operação que me fez duvidar de tudo em que eu acreditava. O paciente era um menino de 5 anos, Gabriel, diagnosticado com uma malformação cardíaca. Era uma cirurgia complexa, mas estávamos preparados. A sala estava silenciosa, a equipe concentrada. Começamos a intervenção sem problemas, mas, conforme avançávamos, senti um frio inexplicável, algo que cortava o ar. Não dei importância no começo. A tensão é comum em procedimentos como esse. Enquanto monitorava os sinais de Gabriel, vi seu pequeno corpo reagir de maneira estranha, como se estivesse lutando contra algo invisível. O monitor oscilava entre picos altos e baixos, sem explicação lógica. Olhei para os anestesistas, que me encararam com a mesma expressão de espanto, sem entender o que estava acontecendo. Foi quando olhei para o rosto dele e vi. Os olhos de Gabriel estavam entreabertos, e com o rosto ainda sob o efeito da anestesia, ele murmurava algo. Achei que era impossível, pois ele estava sedado, mas pude ouvir claramente as palavras: "Não me deixe ir. Ele está aqui, me puxando." O monitor começou a apitar desesperadamente e uma sombra, como uma presença densa, pareceu surgir em torno da mesa de cirurgia. Eu estava paralisada. Algo inexplicável acontecia, e enquanto tentávamos reanimá-lo, a sombra se movia ao redor, densa e pulsante, como se tivesse consciência. Em questão de segundos, Gabriel parou de murmurar e o monitor registrou a linha contínua da morte. Fizemos de tudo para trazê-lo de volta, mas no fundo senti que algo o havia levado. Algo que não conseguimos ver nem controlar. Até hoje, os detalhes daquela noite me perseguem, como se a presença que vi ainda estivesse por perto. E embora ninguém acredite em mim, sei que naquele dia, entre a vida e a morte, vislumbrei algo que vai além de qualquer conhecimento médico. Não posso compartilhar meu nome. Alguns entenderão, outros dirão que é falta de coragem. Mas acredite, não se trata disso. Como médico há décadas, aprendi a ver a vida de uma forma que talvez pareça fria. Nós, médicos, nos tornamos materialistas com o tempo, e eu me encaixo perfeitamente nesse perfil. Para muitos, somos quase deuses. Eu mesmo pensei assim. Controlamos o destino de pacientes, ditamos suas chances, e sim, acreditamos que podemos encarar a morte como mais uma variável da medicina. Mas algo aconteceu comigo, algo que ainda me assombra. Era um plantão comum. Quando você passa anos trabalhando em emergência, a rotina é sóbria, previsível. Mas naquela noite, no fim de uma cirurgia de alto risco, senti uma presença, algo inexplicável.
Meu paciente, um homem jovem, 32 anos, tinha sido vítima de um acidente de moto. Ele chegou à emergência em choque, com perda massiva de sangue e órgãos internos comprometidos. A cirurgia foi complicada, o tipo de situação que exige técnica e concentração absoluta. Mas no final, quando o estabilizamos e começamos a suturar, senti algo estranho. Era uma sensação densa, como se o ar ao meu redor estivesse pesado. Não pensei muito sobre isso. Continuei o procedimento até o final. No entanto, à medida que os minutos passavam, um frio desolador começou a tomar conta da sala. Frio de um tipo que nenhum ar-condicionado é capaz de gerar. De repente, o monitor cardíaco começou a apitar. A frequência cardíaca estava estranha. Ela oscilava, mas não de maneira comum. As oscilações eram quase ritmadas, como se o coração dele estivesse tentando comunicar algo. Todos na sala se entreolharam, incertos. Aquilo não era normal, e eu senti o peso da incerteza crescer no ar. Então, vi algo que ainda me tira o sono. Os olhos do paciente, olhos fechados, sedados, de repente se abriram. Ninguém tinha acionado a equipe para interromper a sedação, e era impossível que ele estivesse consciente. Mas ele abriu os olhos e me olhou diretamente. Não era um olhar humano. Era um olhar vazio, sem alma. Como se algo estivesse usando o corpo dele para me observar. Um murmúrio escapou dos seus lábios. Era inaudível no começo, mas parecia aumentar, como um zumbido crescente. Me aproximei e ele disse com uma voz que não poderia ser dele: "Não é você quem decide." Aquilo gelou meu sangue. Naquele instante, algo quebrou dentro de mim. O monitor voltou ao normal. Os olhos dele se fecharam e a cirurgia foi finalizada. Ele sobreviveu à operação e nas semanas seguintes se recuperou bem. Eu tentava racionalizar o que acontecera. Passei a acreditar que fosse o cansaço, talvez uma alucinação. No entanto, um mês depois, ele voltou ao hospital e desta vez não sobreviveu. O mais perturbador foi em uma manhã fria, e o médico responsável pela sua segunda cirurgia ouviu o mesmo sussurro: "Não é você quem decide." Daquele dia em diante, comecei a entender que não temos o controle que pensamos ter. Há algo além do que vemos e compreendemos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!